Projeto de Lei Ordinária, Leis Orçamentárias 13.007/2017, iniciativa Prefeito. Estima a receita e fixa a despesa do município de Curitiba para o exercício financeiro de 2018. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.611, em 29 de setembro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.618, em 10 de outubro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.645, 23 de novembro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.652, em 4 de dezembro de 2017. Emenda supressiva 303/1/2017. Modificativa 304/14/2017. Aditivas 308/01/2017, 308/02/2017, 308/3/2017, 308/4/2017 e sequências. Votação global e simbólica, aprovação em maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto, ressalvada as emendas. Para discutir. Professora Josete. Para discutir. Senhor presidente e demais presentes, eu reafirmo que eu já havia trazido na discussão da LDO, que essa é uma das leis mais importantes que nós debatemos todo ano. Nós podemos destacar, né, não só na LOA, mas enfim, todas as leis orçamentárias, elas definem quais são as prioridades de investimento de uma gestão. E eu entendo que mais uma vez nós estamos debatendo ao final do ano a LOA e acredito que nós temos que repensar algumas coisas a partir de algumas ações que o Executivo anunciou. Já havia trazido esse tema em um debate anterior em relação à anunciada reestruturação das secretarias por essa gestão, extinguindo a Secretaria do Trabalho, reagrupando outras secretarias, colocando algumas atribuições que eram até então encaminhadas e demandas, enfim, que eram tratadas por secretarias específicas que foram também extintas. Então vamos citar, no caso, a Secretaria do Trabalho, né, que foi, entre aspas, extinta, e essa função foi atribuída à FAS. Tínhamos, e eu acho que essa é uma grande perda, uma Secretaria Extraordinária de Mulheres, em defesa dos direitos de mulheres, que hoje se criou uma coordenadoria que não tem estrutura nenhuma, né? Uma única pessoa tem que responder por toda essa política pública. E nós já debatemos aqui exaustivamente a questão da violência contra a mulher, que esse é um problema muito grave, não só na nossa cidade, mas no país como um todo, e que é lamentável a extinção de uma secretaria que tinha um papel muito importante no município. Destacar, por exemplo, a anunciada reformulação, né, Secretaria de Finanças, Secretaria de Recursos Humanos, de Administração e Planejamento, que também deveria ter acontecido uma fusão, que isso foi amplamente divulgado e na prática não aconteceu. Então,
Na peça orçamentária, nós temos a manutenção, né, de algumas secretarias que, a princípio, estariam extintas. Então, nós temos aqui, né, essas secretarias. Depois, quem quiser, né, pode estar consultando, mas nós temos de forma explícita, né, recursos destinados às secretarias que, entre aspas, né, no anúncio do prefeito, não existiriam mais. Então, inclusive, cobrei isso porque nós tínhamos na página da prefeitura essa reestruturação apenas nos nomes, né, dessas secretarias e, na verdade, observando a peça orçamentária, não é o que se configura. Vou citar mais uma secretaria, a Secretaria de Informação e Tecnologia, que foi, entre aspas, extinta. Ela aparece aqui, vou citar a página até para que todos que têm interesse depois possam lá comprovar o que eu estou dizendo. Página 437, né, onde inclusive traz as atribuições da secretaria, cita a legislação e as atribuições, né. Depois, na sequência, o detalhamento, né, da natureza da despesa. Então, aqui colocando desde despesas correntes, despesas de pessoal e encargos. Então, se eu não tenho mais essa secretaria, para onde é que de fato vai ser destinado esse recurso? Na prática, como é que isso vai se dar na sequência? Então, essa é uma dúvida que eu tenho. A partir do momento que se reformule, o que chegou até nós é que o IMAP não finalizou os estudos e, por isso, o orçamento foi mantido da mesma forma, com a mesma apresentação da última lei orçamentária. Mas nós temos aqui todo um detalhamento de pessoal e encargos, temos locação de mão de obra, outro serviço, pessoa jurídica. Bom, se na prática isso não se consolidar, nós vamos ter que aprovar uma alteração da lei orçamentária ou não, né? Se no início do ano for apresentada essa reestruturação, nós vamos ter que, então, alterar completamente essa peça orçamentária. Então, essa é uma dúvida que nós temos e que eu acho que não é uma questão menor. Assim como, da mesma forma, nós temos aqui mantida a Secretaria do Trabalho. Então, essa para mim, é uma questão que é séria, que nós vamos ter que buscar mecanismos de acompanhamento disso. Porque até onde eu sei, na prática, a Secretaria do Trabalho estaria, entre aspas, absorvida na estrutura da FAS. Mas essa peça orçamentária, ela não está compatível com essa organização, né? Então, eu acho que são aspectos relevantes, porque isso dificulta o nosso acompanhamento. Como é que nós vamos acompanhar essa execução orçamentária se aqui ainda existe essa divisão? Então, essa é uma dúvida que eu tenho e que eu gostaria de ver respondida de forma técnica pelo líder do prefeito. Como é que vai se dar, como é que o prefeito está pensando isso para o ano que vem e como é que essas coisas vão ser ou não oficializadas, né? Então, dar mais um exemplo, a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego está aqui na página 421. Nessa página tem toda a legislação afeta e as atribuições da secretaria. Nas páginas seguintes, 422
423, nós temos, né, o detalhamento por natureza de despesa. Então, da mesma forma, temos lá pessoal e encargos, temos, enfim, material de consumo, diárias, locação de mão de obra. Tudo isso numa rubrica, e num código que dizem respeito à Secretaria Municipal do Trabalho. Então, esse é um questionamento que nós levantamos aqui. Como é que nós teremos condições de fazer um acompanhamento, sendo que o que está pautado nessa peça orçamentária não é compatível com a chamada reorganização prevista pela administração municipal. Esses seriam alguns dos aspectos. Outra questão que eu gostaria de levantar é o que diz respeito à execução orçamentária. Todos e todas sabem, a lei orçamentária ela é autorizatória, o prefeito, entre aspas, não é obrigado a cumpri-lo. Mas ela também não pode ser uma peça de ficção, onde você elenque uma série de ações e que o executivo não cumpra em grande medida o que está pautado lá. Eu entendo que nós temos que ter uma preocupação de acompanhamento da execução orçamentária para que aquilo que foi pautado aqui se efetive. Nós temos, pela legislação federal, todo um procedimento em relação à realização de audiências públicas, tanto por parte do Executivo como aqui do próprio Legislativo, onde que a lei propõe é que a gente, de fato, garanta uma participação popular, onde cidadãos e cidadãs tragam as suas demandas e que, em grande medida, a gente possa estar contemplando isso nas peças orçamentárias. Se isso não acontece, eu acho que nós estamos, de alguma forma, enganando as pessoas que participam de audiências públicas, né? Porque, na prática, elas trazem a demanda e muitas vezes essa demanda não está contemplada. Claro que nem tudo que é trazido é possível de ser inserido, mas se realmente houvesse a preocupação em dar o retorno para a população, deveria se especificar por que tais e tais demandas não foram acatadas, né? Então, essa é uma grande preocupação que nós temos. A peça orçamentária ela não pode ser uma peça de ficção, uma carta de intenções em que nada do que está pautado ali, né, ou muito pouco do que está colocado vai ser efetivado. E acredito que nós temos que avançar muito ainda em relação à efetivação da participação popular. Eu acho que os ritos, a forma dessas audiências, elas não garantem um processo formativo e informativo da população, e acabam sendo espaços para cumprir a legislação, mas não me parece que haja, por parte dos gestores, uma preocupação realmente em ouvir e garantir a participação da população, né, na definição de prioridades de políticas públicas. E aí, nos reportando às emendas apresentadas por vereadoras e vereadores, eu confesso que eu sou uma pessoa persistente, então eu estou apresentando emendas novamente, mas nenhuma das minhas emendas foi cumprida esse ano. Então, não sei até que ponto a gente tem todo um trabalho que não envolve só a assessoria de gabinete, envolve todos os servidores aqui da casa, tem todo um processo de tramitação, prazos que se abrem para apresentação de emendas, reuniões da Comissão de Economia para admitir, enfim, admitir emendas.
Tem todo um processo que, em grande parte, é desconsiderado quando nós não temos o cumprimento das emendas. E eu tive a preocupação de apresentar emendas, focar em algumas áreas que acredito que são áreas que, com toda a alteração proposta a partir da apresentação da emenda 95, são áreas que estão sendo afetadas fortemente. Nós sabemos que a emenda 95, ela, na verdade, retira recursos das áreas essenciais, das áreas sociais que garantem políticas públicas naqueles direitos que são, não no meu entendimento, mas que são pautados na Constituição Federal. Então, isso é uma questão legal, que deveriam ser políticas prioritárias, como a área da saúde, da educação, da assistência. Então, acho lamentável, né, que nós tenhamos aqui todo um trabalho, inclusive uma preocupação em apresentar emendas em algumas áreas que, no nosso entendimento, são prioritárias e que acabem não sendo executadas na sequência. E gostaria ainda só de ressaltar, né, porque nós vemos aí uma política de Professora, 30 segundos, ok? Uma política de ajuste que aconteceu em nível nacional, estadual e aqui no município, onde nós vemos, me parece, uma preocupação só em garantir recursos a partir da retirada de direitos de servidores. E não vemos o mesmo empenho numa nova forma de gerir que garanta uma fiscalização efetiva e que nós possamos... 10 segundos para concluir. 10 segundos, então, vereadora. E possamos estar na prática, né, fazendo com que o município amplie a sua arrecadação e fiscalize de forma devida. Obrigada. Continua em discussão. Vereador Pier, o vereador Tiago. Encaminhamento? Não. Vereador Pier. Alô? Abre mão. Vereador Pier, abre mão, perfeito. Está em processo de votação. Vereadores, registrem seus votos. Projeto ressalvado emendas. Encerrada a votação. Trinta e dois vereadores votaram com a expressão sim. Portanto, aprovado o projeto, ressalvado emendas. A vereadora Julieta Reis fará a leitura das emendas. Proposição 302.002/2017, iniciativa do Executivo, adição de 4 milhões no elemento de despesa 3.3.9031, com a redução do mesmo valor do elemento de despesa 3.390.39. Em votação, a emenda. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Proposição
do Executivo 302.0138/2017, inclusão do detalhamento, concluir as obras de implantação de equipamentos do esporte e lazer iniciadas em exercícios anteriores. Votação a emenda. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. Proposição 302.0139/2017, incluir o valor R$ 4.664.000 em ação criada na Fundação de Ação Social, suprimindo o mesmo de dotação da Secretaria do Governo Municipal. Em votação a emenda. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. Proposição 303.001/2017, supressão da dotação 10.302.003.1081, construção do Hospital da Zona Norte, nas páginas 502 e 509. Em votação a emenda. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. Proposição 304.0014/2017, alteração dos códigos de receita. Em votação a emenda. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora à leitura das emendas de iniciativa dos senhores e das senhoras vereadoras. Senhor presidente, posso fazer uma sugestão? O vereador Sabino Piccolo. Se for possível, na hora da leitura, tirar o 308, que todas elas são 308, ou facilita a leitura. Na verdade, a taquigrafia precisa que fique registrado o número completo das emendas, vereador Sabino Piccolo. Agradecemos a vossa intenção. O secretário, vereador Bruno, fará a leitura da primeira emenda. Emendas de iniciativa do vereador Beto Moraes, 308/9/2017. Manutenção e estrutura, Associação dos Moradores e Amigos do Morumbi 2, R$20 mil. Em votação a emenda. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. Do mesmo vereador, 308/10/2017. Manutenção e estrutura, Praça Renato Russo, Uberaba, R$50 mil. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. Do mesmo vereador, 308/11/2017. Implantação alambrado cancha nas moradias Jequitibá, Osternac, R$60 mil. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308/12/2017. Manutenção e estrutura, Regional Pinheirinho, R$70 mil. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308/13/2017. Pavimentação, Rua Carmen Miranda, entre as ruas Barão de Santo Ângelo e Rua 1º de Maio, Xaxim, R$144.500. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308/14/2017, pavimentação, Rua Estevão Monastieri, entre as ruas Barão de Santo Ângelo e Rua 1º de Maio, no Xaxim, R$144.500. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308/15/2017, pavimentação, Rua Jorge Daniel Cordeiro, Xaxim, R$119 mil. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308/16/2017, auxílio, Fundação Iniciativa, R$14 mil. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308/17/2017, manutenção e estrutura, Unidade de Saúde Paragoto Souza, R$25 mil. Em discussão e votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308/18/2017, manutenção e estrutura, US São João del Rei, Em R$25 discussão, mil. encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308/19/2017, manutenção e estrutura, CEMEI Dr. Heraldo Kister, Em R$10 mil. votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308/20/2017, locomoção, Associação Espiritualista Mensageiros da Aruanda, R$20 Em mil. votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308/21/2017, manutenção e estrutura, Escola Municipal São Mateus do Sul, R$20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308/22/2017, manutenção e estrutura, CEMEI Moradias, Olinda. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308/23/2017, manutenção e estrutura, CEMEI Vila Vitória, R$15 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308/24/2017, manutenção e estrutura, Escola Municipal Colombo, R$18 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa do vereador Bruno Pessutti. Para encaminhamento, vereador Bruno Pessutti fará encaminhamento de todas as emendas em bloco. Na sequência, vereador, já abre a palavra. Mesmo que o vereador não esteja presente, as emendas serão votadas igual. Olha só, vereador, o que a gente havia feito um acordo. Os vereadores que justificaram, eram os 4 vereadores que estavam ausentes, foram justificados. Então,
houve esse acordo. No caso, o vereador Beto justificou. Vereador Beto, não, e os demais seriam aprovados. O que eu tenho feito, um apelo aos vereadores, para que fiquem em suas bancadas. Eu acho seria muito elegante da parte do vereador que esteja presente na hora que tiver aprovado suas emendas, mas eu também não posso... Beto Moraes saiu daqui faz 10 segundos, presidente. Não posso fazer com que o vereador fique aqui. É uma decisão muito pessoal a sua atitude, sua ação aqui no plenário. O vereador Beto Moraes está presente, vereador. Só para registrar, ele está presente. Está aqui, ó. Está presente. Perfeito. Conforme acordo, vereador Bruno Pessutti. Só é parecido, só. Bruno Pessutti fará a discussão de suas emendas em bloco. Desculpe, vereador. Foi vereador Bruno Pessutti. Chega de Moraes, presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Como diria Paulo Salamone, assim você me cria uma dificuldade. Beto Pessutti. Então, somente para encaminhar brevemente as nossas emendas, a primeira emenda é pavimentação ali na rua Araguari, entre a rua Rio Juruá e Rio Pelotas, exatamente no bairro Alto, onde será instalado nos próximos meses o Clube da Gente do Boa Vista, que fica localizado na regional Boa Vista, mas fica no bairro Atuba, no bairro Alto, junto ali, colado um bairro ao outro. E é uma obra muito importante porque também tem o campo de futebol ali do bairro Alto, vai ajudar muitas pessoas que lá habitam e lá transitam. Também 2 academias ao ar livre na Rua Tuba, no bairro Alto. É uma academia ao ar livre, a manutenção e a implantação dela, né? E importante ressaltar aqui a 308.405, que é obras de circulação e sinalização na Rua Itupava, no Alto da Glória, são R$95 mil para o calçamento, em atenção àquilo que foi aprovado por Vossas Excelências aqui, o polo gastronômico da Itupava. Então, dando início ao polo gastronômico da Itupava, nesse primeiro momento, R$95 mil em investimentos em calçamento ali na região, que vai melhorar muito a circulação dos pedestres e todo o aspecto urbanístico de toda aquela região. Também, da mesma forma, ali onde ocorre a feira do Alberto Bolliger, todos os sábados de manhã, principalmente naquela esquina da Alberto Bolliger com a Dr. Gulim, onde há o pastel, a substituição das calçadas lá de ladrilhos e pedras antigas por paver, visando a melhor qualidade e a melhor circulação, principalmente das pessoas que têm dificuldade em locomoção. Também eventos, nós iremos ajudar a realização do evento do Festival Paranaense da Cultura da Cerveja Artesanal, com R$20 mil, e também encenação da Paixão de Cristo lá na Vilinha do Bairro Alto. Essa encenação do Paixão de Cristo, uma das mais bonitas da cidade, claro que todas elas são bonitas, mas a própria encenação na Vilinha, ela chama bastante atenção, o vereador Julieta Reis, que conhece bastante sobre isso no Bairro Alto. A manutenção também, estrutura do CMEI Tapajós, a colocação de um toldo, no Bracatinga também de um toldo, o CMEI Tapajós um muro, no Bracatinga um toldo, e ali a Praça Epinhaus, que também, em detrimento da aprovação aqui por Vossas Excelências do Polo Gastronômico do Alto Juevê, e a Praça Epinhaus é onde que se localizam a região central da praça, e tem toda essa polêmica envolvendo os vizinhos, R$150 mil em investimentos em melhorias na Praça Epinhaus. Melhoria nas estruturas, na iluminação, nos banheiros, em favor a todas as pessoas que lá frequentam, inclusive os vizinhos, que terão uma praça ainda melhor, e o polo gastronômico do Juevê será muito mais beneficiado com isso. Então, essas são as nossas emendas, e peço a aprovação de todos os colegas. Continua em encaminhamento, não havendo mais vereadores inscritos, passamos à votação de emendas, iniciativa vereador Bruno Pessutti. Vereador, favor a leitura. 308.402, 2017, pavimentação, ruas, Rio Araguari, Rio Juruá e Rio Pelotas, R$210 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308.403, 2017, plantação de academia ao ar livre, Rua Atuba, Bairro Alto, R$10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308.404, 2017, plantação de academia ao ar livre. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308.405, obras de circulação e sinalização, Rua Itupava. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308.406,
2017, obras de circulação e sinalização, Rua Alberto Bolliger, R$ 22.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Academia ao ar livre, R$ 30.000. Em votação, Presidente, vereadores 300, favoráveis, permaneçam como estão. Emenda 308, 407, 2017, essa foi. Em votação. Agora sim, 308, 408, 2017. Eventos, Festival Paranaense da Cultura Cerveja Artesanal. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 409, 2017, encenação da Paixão de Cristo do Centro Cultural Vilinha. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 410, 2017, manutenção e estrutura, Assembleia Tapajós, 10.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 411, 2017, manutenção e estrutura, Assembleia Baracatinga, 8.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 412, 2017, manutenção e estrutura, Praça Pinhouse, 150.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. Vereador Cacá Pereira, suas emendas. 308, 60, 2017, manutenção e estrutura, SEI, professor Adriano Rubini, 30.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 61, 2017, material do consumo, CEMEI Mário Covas. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 62, 2017, manutenção e estrutura, Escola Municipal Nova Esperança, 30.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 63, 2017, manutenção e estrutura, CEMEI Mário Covas, 15.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 64, 2017, manutenção e estrutura, Escola Municipal Moradias do Ribeirão. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 65, 2017, manutenção e estrutura, Escola Municipal Colônia Augusta. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 66, 2017, manutenção e estrutura, Escola Municipal Maria do Carmo Martins, 30.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 67, material do consumo, CEMEI Trindade, 10.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 68, manutenção e estrutura, CEMEI Porto Seguro, 10.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 69, 2017, material permanente, CEMEI Trindade, 5.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 70, 2017, material permanente, CEMEI Porto Seguro, R$5.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 71, 2017, material do consumo, CEMEI Ubatuba, Tumbaú. Em votação, 15.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 72, 2017, manutenção e estrutura, CEMEI Santa Amélia, 15.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 73, 2017, manutenção e estrutura, CEMEI Santa Helena, 15.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 74, 2017, material do consumo, CEMEI Caiuá e Ilhéus, 15.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 75, 2017, manutenção e estrutura, CEMEI Conjunto Paquetá 1 e 2, 10.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 76, 2017, estrutura, CEMEI Fazendinha, 15.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 2017, material de consumo, CEMEI Conjunto Paquetá 1 e 2, 5.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 78, 2017, material de consumo, CEMEI Califórnia, 20.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 79, 2017, material permanente, Centro de Educação Infantil Tia Eidi, Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 80, 2017, material do consumo, Centro de Educação Infantil Tia Eidi, 7.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 81, manutenção e estrutura, Centro de Educação Infantil Tia Eidi, 6.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 82, 2017, material do consumo, AMCA, Associação dos Moradores do Conjunto Atenas 2, 15.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 83, 2017, material permanente, Escola Municipal SEI, Olívio Soares Saboia, 20.000.
Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308,84, material permanente MK2, Associação dos Moradores Conjunto Atenas 2, 15 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308,85, 2017, material permanente, Associação dos Moradores Conjunto Residencial Moradias Atenas 1. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308,86, 2017, material permanente, Escola Municipal Prefeito Omar Sabag, 15 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308,87, manutenção e estrutura, Escola Municipal São Miguel, 15 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308,88, 2017, material permanente, projeto Fazendo Diferença, 20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308,89, 2017, material permanente, Escola Senhor Municipal presidente. São Miguel, 10 Pois mil. não, vereador. Eu gostaria de pedir verificação de quórum. De imediato, verificação de quórum. Vereadores, registre suas presenças. Rechamada. Fabiane Rosa está chegando. Presente, Cátia Dietrich, ausente. Maria Letícia Fagundes, ausente. Mauro Inácio, ausente. Tiago Ferro, ausente. Temos 34 presentes, senhor presidente. 34, agora para continuarmos a deliberação. Próxima emenda. Senhor secretário, acho que a Cátia Dietrich, ela está justificada, né? É justificado, Os vereadores mas que está estão ausente, ausentes estão justificados, vereadores. Vereadora Maria Letícia está em viagem, vereadora Cátia está internada. internada. 308,90, 2017, material de consumo, projeto Fazendo Diferença, fase de 15 mil reais. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308,91, 2017, material de consumo, Escola Municipal São Miguel, 5 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308,92, 2017, material permanente, Escola Municipal Padre José de Anchieta, 20 Em mil. votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308,93, 2017, material permanente, Unidade de Saúde Tancredo Neves, 40 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308,94, 2017, material permanente, Escola Municipal Ditmar Brefou, 30 Em mil. votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308,95, 2017, manutenção e estrutura, Unidade de Saúde Tancredo Neves, 20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308,96, 2017, material do consumo, Escola Municipal CEI Bela Vista do Paraíso, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308,97, 2017, material permanente, Escola Municipal CEI Bela Vista do Paraíso, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308,98, 2017, material permanente, Unidade de Saúde Cajuru, 20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308,99, manutenção e estrutura, Unidade de Saúde Trindade, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308,100, 2017, material permanente, Unidade de Saúde Trindade, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 343, 2017, material permanente, Hospital Santa Madalena Sofia, 50 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Copani. Vereador Copani, votação em bloco. 308, Está 27, presente. 2017, eventos, Governo Municipal, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 28, 2017, pavimentação, Rua Dos Olinas, Lompos, Lazaroto, Boa Vista, 120 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 29, 2017, pavimentação, Rua Rosa Olívia Cruzeta, São Brás, 135 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 30, 2017, pavimentação, Rua Romeu de Quadros, Guabirotuba, 135 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 31, 2017, pavimentação, Rua Ângelo Massinhã, São Brás, 347 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. Vereador Cristiano Santos. Vereador Cristiano Santos, em bloco.
308, 269, 2017, contribuições, escola alternativa, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308, 2017, auxílio, organização do desenvolvimento de potencial humano, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308, 271, 2017, contribuições, Fundação Ecumênica Proteção Excepcional, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 272, 2017, contribuições, Associação Beneficente Encontro com Deus, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 273, auxílio, gerar, 60 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 274, 2017, material de consumo, guarda municipal, 25 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 275, 2017, pavimentação, rua Niterói, Vila Camargo, Cajuru, 245 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 277, 2017, pavimentação, Avenida Florianópolis, Cajuru, 300 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 278, 2017, material permanente, Escola Municipal Pedro Viriato Paregot de Souza. Em votação. Escola Municipal SEI, Davi Carneiro, Escola Municipal Irati, 15 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Dona Lourdes. Dona Lourdes, em bloco. 308, 25, 2017, plantação de área de lazer, Bosque da Conservação da Biodiversidade Urbana, Santa Quitéria, 340 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308, 26, 2017, pavimentação, Rua Joaquim Caetano da Silva, no Santa Quitéria, 245 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 55, 2017, material permanente, CIMEI Santa Quitéria, 20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 56, 2017, material do consumo, CIMEI Santa Quitéria, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 268, 2017, material permanente, CETRAN, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. Doutor Volmir. Doutor Volmir, em bloco. Está presente. 308, 244, 2017, eventos, Governo Municipal, 20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308, 245, 2017, Academia ao Ar Livre no Centro de Esporte e Lazer do Bacaxeri, Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 246, 2017, manutenção e estrutura, Praça Zezé Ribas, 5 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 247, 2017, eventos, Instituto Municipal de Turismo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 248, 2017, contribuições, Associação de Siloé de Apoio Social, 30 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 249, 2017, auxílio, CIAF, Central Integrada de Apoio Familiar, 20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 250, 2017, contribuições, Rede Esperança, 30 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 251, eventos, Marcha para a Família, 50 mil. Vereadores em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 252, 2017, Fundo Municipal de Saúde, 50 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 253, 2017, eventos de artes marciais, 20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 254, 2017, eventos, SMELG Regional Cajuru, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 255, 2017, auxílio, PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, 30 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 256, 2017, material permanente, Hospital Santa Madalena Sofia, 30 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. 308, 257, 2017, eventos, Martas e Marias,
30 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 258, 2017, contribuições, obras sociais da Igreja Evangélica Quadrangular do Paraná. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 259, 2017, obras de circulação e sinalização, CETRAN, 20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 260, 2017, auxílio, Associação Dia Design, Inovação e Arte, 30 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 261, 2017, eventos, Natal, na janela da Igreja do Evangelho Quadrangular, 20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 262, 2017, manutenção e estrutura, Praça Zezé Ribas, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 263, 2017, contribuições, Instituto Construindo Novos Valores, 30 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 264, 2017, obras de circulação e sinalização. Em votação, vereadores... Calma. Perdão, Rua Sebastião vereador Marcos Bruno. Luiz Cajuru, 15 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 265, 2017, auxílio, Casa de Retorno ao Lar, 30 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 266, 2017, implantação da Academia ao Ar Livre. Em votação... Centro de Esporte e Lazer Bacaxiri, 20 Perdão, mil. vereador, desculpe. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 267, 2017, implantação Academia ao Ar Livre. Centro de Esporte e Lazer Bacaxiri, 30 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Ezequias Barros. Próximo, vereador Ezequias Barros, em bloco. 308, 451, 2017, implantação Academia ao Ar Livre, Rua João Surian, Novo Mundo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 452, 2017, implantação Academia ao Ar Livre, Rua João Surian. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 454, 2017, auxílio, Secretaria Municipal de Defesa Social, 200 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 455, 2017, implantação Academia ao Ar Livre, Rua João Surian, Novo Mundo, 20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 456, 2017, contribuições, Associação Lar Moisés, 5 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 457, 2017, contribuições ao terceiro setor, Comunidade Armon, 10 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 458, 2017, manutenção e estrutura, CEMEI Veracruz 2, 15 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 459, 2017, pavimentação, não informado, 100 mil reais. Presidente, só para... É SMOP, tá? O senhor pode complementar, vereador. É SMOP, tá? São para tapa-buracos. Eu não sei porque não está aqui, mas é SMOP. Essa eu tenho certeza. SMOP, é a complementação, o vereador nos informa que é SMOP, é para insumos, provavelmente é insumos, né, vereador? Pelo menos o que estava lá era no programa Ok. Tapa-Buracos. Perfeito, tapa-buracos, perfeito. Aprovada. Próxima. 308, 460, 2017, manutenção e estrutura, Escola Municipal Maria Clara Tesseroli, 40 mil reais. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 461, 2017, obras de circulação e sinalização. Também não foi informado, deve ser CETRAN, 15 mil reais. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 462, 2017, obras de circulação e sinalização, CETRAN, 15 mil reais. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 463, 2017, contribuições, Secretaria Municipal de Defesa Social, 30 mil reais. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 464, 2017, eventos, Fundação Cultural, 100 mil reais. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.
308, 465, 2017, pavimentação. Não foi informado, deve ser SMOP, R$20 mil. Em votação. Encerrada a votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 308, 466, 2017, contribuições. Associação Menonita de Assistência Social, R$10 mil. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 308, 467, 2017, manutenção e estrutura, CIMEI, Caiuá, Ilhéus, R$15 mil. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 308, 469, 2017, contribuições. ABA, promoção social, R$20 mil. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 308, 470, 2017, contribuições. Universidade Livre para Eficiência Humana, Unileu, R$10 mil. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereadora Fabiane Rosa. 308, 356, 2017, material de consumo. FEP, Fundação Ecumênica de Proteção Excepcional, R$10 mil. Em votação. Eu gostaria de encaminhar rapidinho. Pode encaminhar. Encaminhar. 5 minutos. 5 minutos, vereadora. Senhor presidente, Sabino, eu tenho uma reunião agendada previamente com o secretário de Finanças para atender o Sindicato dos Hotéis, em conjunto com os demais vereadores, às 2h30. Então, eu peço inversão de pauta para minhas emendas. Muito bem. Vamos. No momento oportuno, colocaremos em votação. Bom dia a todos e a todas. Subo a essa tribuna hoje para agradecer. Eu sempre digo que juntos somos mais fortes. E nós não conseguimos nada sem o apoio e sem a ajuda uns dos outros, né? E foi através do apoio dessa casa e da grande maioria dos nobres vereadores que nós conseguimos destinar uma emenda coletiva no valor de R$710 mil para a causa animal. Nunca essa casa repassou tantos recursos especificamente para a proteção animal. E esses recursos vão potencializar os trabalhos da rede de proteção animal nas campanhas de castração gratuita de cães e gatos e vacinação também. Eu destinei nessa emenda R$340 mil e o restante, então, foi um pouquinho de cada um de vocês que a gente conseguiu chegar nesse valor. Também fiz uma destinação de R$100 mil para a Secretaria de Defesa Social, para aplicação de recursos na manutenção do canil da Guarda Municipal. Também para a Secretaria do Meio Ambiente, para a compra de vacinas polivalentes e antirrábicas para vacinação de cães e gatos e também a aquisição de microchips, o que é muito importante para a identificação dos animais. Além disso, os projetos que protocolei, também as sugestões, acho que por si justificam o meu mandato. Mais uma vez, agradeço a todos que me ajudaram a chegar nesse valor expressivo da emenda para a rede de proteção e que tanto as minhas quanto as emendas de todos os colegas possam ser cumpridas. A proteção animal e todos os segmentos que nós, por meio dessas emendas, estamos atendendo, agradecem. Obrigada. Em votação, as emendas da vereadora Fabiane Rosa. Só um minutinho. Eu vou colocar em votação. Vamos fechar da vereadora Fabiane e, na sequência, coloco o requerimento do vereador Sabino. 308, 357, 2017, material de consumo, rede de proteção, R$50 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308, 358, 2017, material de consumo, campanhas públicas de vacinação para cães e gatos, R$50 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308, 359, 2017, manutenção e estrutura, Guarda Municipal, R$100 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308, 360, 2017, eventos, atividades esportivas em geral, R$60 mil.
Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Agora você pode inverter do Sabino. E eu vou colocar em votação agora o pedido do vereador Sabino Piccolo, que pede a inversão de pauta. Vereador, em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores que forem favoráveis à inversão de pauta das emendas do vereador Sabino Piccolo, permaneçam como estão. Aprovado. Da mesma forma, faço também o pedido, senhor presidente. Da mesma forma, 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 senhor presidente. Mesma forma, senhor presidente. Senhores, só um minutinho. Vamos manter a, senhor vamos presidente, manter a ordem só para gente... Só para esclarecer, então. Perfeito. Foi atendido o presidente do Sindicato dos Hotéis, na presença do vereador Luiz Felipe Braga Cortes, a qual me cobrou lá a audiência com o secretário e demais vereadores. Eu marquei isso já há 20 dias atrás. E convido os vereadores para estar presentes que estiveram lá. Mas como a sessão pode ficar sem vereador, eu me proponho a ir lá e depois justificar a falta. Esse é o motivo. Representando os vereadores. Eu tenho que colocar em votação, pergunto para os vereadores Acho que se o vereador vocês Sabino podia citar os vereadores abrir mão, que se fazem vocês parte. pudessem abrir mão dos seus pedidos, e a gente só votaria do vereador Sabino, senão nós manteremos só na ordem e todos votarão. Senão fica justificada a falta. É possível nós estamos no mesmo evento. Essa justificativa do vereador Sabino... Senhor presidente, só uma sugestão. Pois não, vereador. Eu não vejo como não votar à tarde as emendas do vereador Sabino. Ele está justificando a ausência. Ele está só preocupado, pediu para antecipar, caso não fosse votada. Mas eu acredito que as emendas de todos os vereadores devem ser votadas, porque a gente Serão não tem todas. acordo... Eu na acredito verdade, que mesmo que o vereador não esteja presente, vai ser votado. Exato, na verdade, o vereador Sabino está comunicando que ele pediu inversão para estar presente, conforme a gente havia. Mas é possível um acordo. Pergunto aos vereadores se vocês entendem dessa forma. E é só 7, senhor presidente. A gente inverte só a votação do vereador Sabino, para que ele esteja presente. E pergunto aos vereadores se nós temos ainda tempo da sessão, mais 22 minutos. Pergunto aos vereadores. Chegando em 22 minutos, o nosso tempo fica vencido e esgotado o tempo. Pergunto aos vereadores se a gente faz uma pausa e retornamos após o almoço, ou se... Isso, então tá bom. Então, perfeito. Então, dá para fazer a pausa agora e voltamos depois? Perfeito. Então nós vamos vencer o tempo regimental. Prorroga mais um pouco e mata a sessão, senhor presidente. Não tem acordo, né? Não perfeito. dá tempo. Senhores, então... Não tem acordo. Perfeito. Não há acordo. Nós faremos 22 minutos, é o tempo regimental. Quando vencer o tempo regimental, eu farei a suspensão da sessão e retornaremos às 14. Perfeito? Nós estamos em processo de votação. Pergunto aos vereadores. Eu estou colocando em votação o requerimento do vereador Sabino. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Aprovado. Leitura do requerimento, leitura das emendas do vereador Sabino, em bloco, em votação. Vereador Bruno, por gentileza, a leitura. 308, 32, 2017, pavimentação, Rua Natal Secone, Moçungue, 128 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 33, 2017, pavimentação, Rua João Antônio Gava, Santa Cândida, 111 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 34, 2017, pavimentação, Rua Doutor Sátilas de Amaral Camargo, Tingui, 170 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 35, 2017, aquisição de insumos ao Fundo Municipal de Saúde, 100 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 36, 2017, pavimentação, Rua Cecília Meirelles, São Lourenço, 85 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 37, 2017, material permanente, Associação de Moradores Oswaldo Cruz 2, 5 mil reais. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 2017, material 308, 38, 2017, material permanente, Associação dos Amigos do Museu da Imagem do Som, 10 mil.
Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 39, 2017, material permanente. Associação Paranaense de Assistência ao Paraplégico, 10.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 40, 2017, material permanente. Associação Caminho da Vida Lar Dona Vera, 15.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 118, 2017, material do consumo, Secretaria Municipal de Obras Públicas, 129.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. Agora nós voltamos à pauta na sequência. Vereador Felipe Braga Cortes. Em bloco, o vereador tem 5 minutos para encaminhamento, vereador. Vereador Sabino, caso queira se ausentar, já pode depois só fazer a justificativa, ok? Agradeço. Ok, vereador. Rapidamente, caminhar. São emendas que tratam muito de entidades como escolas especiais. Nós temos Escola Especial Mercedes Stresser, que está numa batalha enorme de terminar a nova sede, uma sede maravilhosa que está ainda dependendo de recursos. São mais de 350 alunos que hoje estão provisoriamente numa escola estadual. Foi cedido um espaço, visto que a sede da Escola Especial Mercedes Stresser foi vendida há alguns 4, 5 anos atrás, para que se pudesse construir a nova sede. Então, isso ocorreu e, como toda instituição sem fins lucrativos, tem N dificuldades de se manter e muito mais de construir uma nova sede. Então, ela já está de pé, faltam os acabamentos. A gente está dando uma singela ajuda junto a essa emenda de R$50.000. Temos a Escola Nilza Tartucci também, que é uma escola especial, que tem a sede ali na Travessa... Esqueci, Travessa da Glória. Eu acho que é a Travessa da Glória, ali onde fica o Sinduscom. Rua da Glória. Isso. E também uma subsede lá do lado do Passaúna, também para crianças especiais, crianças com dificuldades de locomoção, etc. E Escola Primavera, também uma escola do Jardim Social, uma escola com mais de 30 anos de existência, que também nós estamos repassando. Escola 29 de Março, uma escola lá no Trevo da Tuba, da qual o terreno foi conquistado através da Criança Esperança, do programa da Rede Globo, e também faz um trabalho maravilhoso. São crianças e jovens com dificuldade de locomoção severa. Creche Infância Colorida, aqui no Cajuru, daí já é uma creche. E tem um evento que eu queria dar um destaque especial, que é o evento... o desafio Checkmate, que anteriormente era a Copa Curitiba de Xadrez. O desafio Checkmate é uma disputa. O ano passado foram 4 etapas, esse ano, desculpe. Cada etapa são mais de 1.000 alunos, entre da rede municipal, rede estadual e particular. Uma disputa que eleva o xadrez aqui no Paraná e em Curitiba. Nós já estamos aí quase que 5 anos repetidamente fazendo um aporte de recursos junto à SMELG, para que se possa efetuar e ter a magnitude que tem a Copa Curitiba de Xadrez, que agora é chamado Desafio Checkmate 2018. Temos algumas academias ao ar livre, mas eu queria dar o destaque a essas entidades, a Copa, ao Desafio Checkmate de Xadrez, que tem o envolvimento da Federação de Xadrez, FEXPAR, direta com seus voluntários, seus professores. Quem tiver a oportunidade, ou já teve a oportunidade de ir numa das etapas,
uma delas, ou duas delas, está sendo feito no Renault Expo Center, no Barigui. Eles reúnem facilmente mais de 1.000 jovens para disputar um xadrez. Isso começa às 8 horas da manhã, é muito bonito de ver. E aí tem mais 3 escolas, daí as 3 escolas são as municipais. Escolas especiais municipais. Nós temos 3 escolas especiais municipais. A Thomas Edison, que fica no Pinheirinho, a Ali Barque, que fica ali no Seminário, e a Helena Tipoff, que fica no Cajuru. Especificamente a Helena Tipoff, a gente está tentando contribuir com Helena Tipoff. Antipoff é uma escola especial. 30 segundos. Então, essas escolas especiais são municipais, elas precisam da nossa contribuição. E especificamente a Antipoff tem uma dificuldade enorme na questão do acesso dos seus alunos em função de não ter uma rampa. Enfim, são contribuições específicas que a gente pode fazer através da prefeitura, através de emendas. Era isso. Ok. Para formular requerimento, senhor presidente. Vereador Mauro Inácio, para requerimento. Considerando a extensa pauta a ser vencida ainda, eu peço a prorrogação da sessão por mais 3 horas, senhor presidente. Coloque em votação. No plenário, vereador pede prorrogação senhor presidente, de tempo. 2 horas, presidente. 2 horas. Com interrupção. Com interrupção, perfeito. Intervalo para o almoço, 2 horas. Na verdade, o tempo pode ser prorrogado por 3, depois, se necessário... 2 horas, senhor presidente. É um entendimento das bancadas. Ok, mas se a gente vencer em tempo... Aqui, 16 horas, nós temos reunião das comissões conjuntas, senhor presidente. Por isso que eu acredito que em 2 horas nós terminamos a pauta. Então, vou pedir e não aos precisaremos vereadores, ir para o grande expediente. É possível a gente entrar em acordo. Nós vamos fechar no horário regimental. E aí eu peço aos vereadores que retornem às 14 horas. Ontem nós retornamos às 14h30. Pode ser 14 horas? Okay, para que a gente possa vencer a pauta? Ok? Pode. 14 horas então, perfeito. 2 horas então, presidente. 14 horas. 2 horas. Mais um requerimento, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu pediria para antecipar minhas emendas também. Eu não estou muito bem na pressão, se fosse possível. Mas estarei às 2, se eu conseguir. Levando em consideração o estado do vereador que está com a pressão desestabilizadas, eu coloco primeiramente a votação, para prorrogação de 2 horas. Senhor presidente. Vereadores favoráveis, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Então nós votamos a prorrogação de tempo de 2 horas, ok? Sim, senhor presidente. Só uma sugestão, agora, vereador Tico, na sequência, vereadora, por gentileza. Senhor presidente, eu volto a insistir que não há necessidade dos vereadores estarem presentes na hora da votação das emendas. Perfeito. Como o vereador Mauro Inácio não está bem, acredito que ele não vai encaminhar suas emendas, então não há necessidade de nós votarmos as emendas dele agora. Perfeito, vereador. Então, perfeito. A gente segue as emendas, não vou colocar, então o vereador pede para que não vote o requerimento do vereador. Perfeito. Perfeito. Vereadora Julieta, bem breve, por gentileza. Eu queria fazer um requerimento que pode ser votado pelos vereadores, que essa sessão não fosse interrompida, que a gente pudesse seguir nesse horário, em vez de ter que voltar às 2 horas. Contrário, presidente. Os funcionários da casa, no almoço. Já foi suprida as necessidades alimentares, portanto vereadora, a gente podia seguir para não ter que voltar às 2 horas. Os funcionários da casa precisam ir almoçar. Senhores, vereadores, só para a gente encerrar rapidamente. Respeito a dona Lourdes, senhor presidente. Essa fala. 10 minutos nós temos mais de tempo para encerrarmos o horário regimental. Vamos dar continuidade. Vereador Bruno Pessutti, continuidade agora a leitura das emendas do vereador Felipe Braga Corte. 308, 297, 2017, manutenção de estrutura, Escola Municipal, Ali Barque, R$20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308, 298, 2017, manutenção, material permanente, Escola Municipal Helena Vladimirna Antipoff, R$20 mil. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 308, 299, 2017, manutenção e estrutura, Escola Municipal Thomas Edison de Andrade Vieira, R$20 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado.
308, 300, 2017, material permanente, Escola Mercedes Stresser, Educação Especial, R$50.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 301, 2017, material permanente, Escola Nilza Tartucci, R$25.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 302, 2017, material permanente, Escola Especializada Primavera, R$30.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 303, 2017, material permanente, Escola de Educação Especial, 29 de março, Em votação, R$20.000. vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, Vereador Sabino, na hora que quiser ir, 304, esteja à vontade, 2017, vereador. Material permanente, Creche Infância Colorida, R$20.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 305, 2017. Ô, Sabino, você não tinha que sair? Desafio Checkmate 2018, R$70.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 306, 2017. Implantação de Academia ao Ar Livre na Praça Professor Iperides Zanello. Em 20.000. votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 307, 2017. Implantação Academia ao Ar Livre na Praça Professor Iperides Zanello, R$60.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 2017. Obras de circulação e sinalização na Rua Doutor Álvaro Albuquerque, Rua Rocha Pombo, Rua Marechal Deodoro, Rua Fernandes de Barros e Avenida Iguaçu, R$85.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 309, 2017, implantação de academia ao ar livre na Praça Professor Iperides Zanello, R$40.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 310, 2017, manutenção e estrutura, logradouros públicos, R$70.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 311, 2017, material permanente, Escola Municipal Coronel Dorival Brito e Silva, R$20.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 312, 2017, manutenção e estrutura, CMEI Professora Maria Vieser Hermann, R$10.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 313, 2017, manutenção e estrutura, SEI Professor Ulisses Falcão Vieira, R$30.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 314, 2017, material permanente, Escola Municipal Professora Maria do Carmo Martins, R$20.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 315, 2017, auxílio, Instituto Futebol de Rua, R$25.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Giovanni Fernandes. 308, 172, 2017, auxílio, Mitra, Corpus Christi, R$10.000. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 173, 2017, pavimentação, Rua Doutor Danilo Gomes, Rua Major Teolindo Ferreira Ribas, Rua José Brum, Rua Cleto da Silva, Rua Cristiano Strobel, Rua Joaquim Francisco Bueno, R$580.000. Discutir, senhor presidente. Encaminhar, vereador. Encaminhar. 5 minutos, ok. Vereador, autor das propostas, fará encaminhamento. 5 minutos, vereador Giovanni Fernandes. Não preciso usar os 5 minutos, vereador. Manter Senhor presidente, só para encaminhar bem rapidinho, que essas ruas que eu coloquei é um pedido da comunidade antigo, e também na sequência eu coloquei R$40.000 para 4 lombadas na região. Demais é só isso, senhor presidente. Acabar meio-dia e 20. Tem mais 5. Estamos controlando. Vereador já fez o encaminhamento. Passamos à leitura de suas emendas. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.
308, 174, 2017, material permanente. Unidade de Saúde Eucalipto, Unidade de Saúde Menonitas, 20 mil. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 175, 2017, implantação de lombada na rua João Batista Zagonel Passos. Em votação. Na rua Coronel José Leal Fontoura, na rua Humberto Gino Parolim, na rua Ulisses Gavazzoni, na rua Ragizar, na rua Tenente Tito Teixeira de Castro, 40 mil reais. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Emenda do vereador Goura, 308, 199, 2017. Em votação. Material permanente, CETRAN, 40 mil reais. Desculpe, vereador. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 200, 2017, material permanente, CETRAN, 65 mil reais. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Tem que falar aprovado. Aprovado. 308, 202, 2017, material permanente, Solar do Barão, 40 mil reais. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, 203, 2017, manutenção e estrutura, Praça Maestro Bento Mussurunga, 50 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 204, 2017, plantação de lazer, Curas Machado, 50 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 308, 205, 2017, material permanente, Departamento de Produção Vegetal, 80 mil. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 308, Nesse momento, 205. eu farei a suspensão da sessão, devido ao nosso tempo regimental. Retornaremos às 14 horas, conforme acordo de lideranças, com prazo de prorrogação por mais 2 horas. Está suspensa a sessão. Retorno às 14 horas. Agradeço, vereadores.